Chegamos em agosto, e juntamente com ele a campanha Agosto Lilás. Campanha essa que visa o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O número de mulheres que sofreu algum tipo de violência doméstica foi de 258.941 em 2023, o que representa um aumento de 9,8% em comparação com 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 18 de julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número 190 da Polícia Militar foi acionado 848.036 vezes para reportar episódios de violência doméstica. No que se refere a ameaças, houve um crescimento de 16,5% no número de casos, 778.921 em números absolutos. A luta contra a violência doméstica é um compromisso de todos nós. Ao refletirmos sobre esses números alarmantes, lembramos que cada estatística representa uma vida impactada, uma história de sofrimento e muitas vezes de sobrevivência. A pergunta que fica ao final é: o que podemos fazer individual e coletivamente para transformar essa realidade e garantir um futuro mais seguro e justo para todas as mulheres? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. A questão da violência contra a mulher é quase que um sintoma que precede uma outra questão que é muito alarmante também, que é a do feminicídio, né? E pensando nessa história mais recente, não só do Brasil como do mundo, a gente percebeu também um grande aumento dessas incidências, não que fossem baixos antes, durante a pandemia, né? Em que os casais tiveram que conviver por mais tempo em isolamento e tudo mais. E de lá para cá já se passaram alguns anos, porém esses números parecem não diminuir mais, né? Por mais que houvesse esse aumento exponencial na pandemia, esses números não sofreram uma redução muito consistente, né? Ao que será que se deve isso, gente? Eu acho interessante a gente pensar nesse aumento, né, por vias da pandemia, né? Porque esse excesso de contato presencial ali no doméstico, da vivência doméstica, que às vezes algumas famílias, alguns núcleos familiares estavam completamente desacostumados, foram pegados de surpresa para ter que lidar com uma nova rotina de adaptação. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente geralmente só pensa naquela violência estereotipada, né, que é aquela voltada geralmente, né, que se enquadra, por exemplo, na Lei Maria da Penha, mas a violência doméstica ela acontece desde de próprias ameaças verbais ali, ameaças financeiras ao patrimônio, entre outras coisas, e não só a violência física de fato, né, a agressão se concretizando, né, a agressão e a violência, elas começam etapas anteriores a isso, né, e tem inclusive coisas que a gente pode até identificar como sinais potenciais de pessoas que podem se tornar, vamos colocar assim, agressores dentro de casa, já que a gente tem essa base, né, a gente tem essa noção de que os principais agressores no ambiente doméstico não são estranhos, não são desconhecidos, não são colegas, são familiares. E aqui você trouxe uma questão importante de destacar, de quando a gente fala em violência, a nossa cabeça automaticamente já parte para violência física, né? Quando, na verdade, existem vários tipos de violência e que a física, no geral, ela tende a ser a gota d'água, né? Ela tende a ser o final dessa sequência de violência, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão da violência contra a mulher, a gente tá falando da violência moral, do assédio no sentido até sexual, psicológico, então... Financeiro, muitas vezes. Financeiro. Então, começa desde pequenos atos de controle, que por muitas vezes até soam como atos de cuidado, vamos dizer aqui, por exemplo, os ciúmes, né? Então, estou cuidando de você, porque, enfim, o mundo é perigoso lá fora. E isso vai cerceando, de uma certa forma, a liberdade dessa mulher até
chegar em situações onde a saída é muito mais complexa e complicada do que a gente pensa. Então é importante pensar nessa violência escalonável que começa com pequenos atos e vai, de uma certa forma, se encaminhando para essa violência física e até mesmo ao feminicídio. Inclusive, teve uma notícia de 4 dias atrás, né, que teve o anuário que indicou o aumento de violência contra as mulheres, né, e justamente mobilizou o governo federal a fazer essa articulação para tentar reduzir os números do feminicídio, justamente agora em agosto, onde acontece o Agosto Lilás, que é uma comemoração, vamos dizer assim, do aniversário da Lei Maria da Penha, né? Nessa sua fala, você trouxe 2 palavras que elas são muito importantes para a gente começar a compreender um pouco também dessa questão da violência contra a mulher, né? Controle e liberdade. São palavras meio antagônicas, né? O controle que é exercido sobre os corpos femininos há muito tempo já na nossa sociedade, né? Eu acho que legitimizado por uma estrutura social que a gente vive, muito patriarcal, em que o homem tem o controle dos corpos, digamos assim, né? E a liberdade, né? Quando a gente está falando em violência, o atentado à liberdade, digamos assim, também é uma violência, né? Como eu até comentei, a violência financeira, muitas mulheres se encontram atualmente, hoje, enquanto a gente está conversando aqui, numa situação de, entre várias aspas, prisão junto com seu companheiro, né? Porque essas não têm a liberdade de sair ou de trabalhar, conquistar sua própria independência financeira. E no final do dia, por mais que tudo esteja ruim, eu não consigo sair do lugar onde eu estou. Porque aqui eu tenho tudo que eu preciso para continuar sobrevivendo, mesmo que esse ambiente, essa situação seja arriscado para a minha própria integridade física e vida, né? Então, até não, mulher minha não trabalha, por exemplo, frases assim, elas têm um fundo de controle e violência. Cara, por que você não quer que a sua mulher seja independente, né? Por que esse controle, né? É claro que é muito necessário que cada vez mais a gente galgue espaços na sociedade para a mulher, né? A gente sabe dos dados com relação à diferença salarial para o mesmo cargo entre gêneros, por exemplo. Então, todas essas pequenas violências, elas vão se somando na rotina, né? Ao passar do tempo, isso se torna até, infelizmente, algo cultural do país onde a gente vive e da região onde a gente vive, né? Onde o machismo, ele toma essa forma dessa estrutura de poder, né? É uma estrutura de poder que se assemelha a esse machismo. Então, quando uma mulher me desagrada, eu me sinto no direito de aplicar uma violência e um controle sobre ela. Sendo que, na verdade, se a gente parar para pensar, não faz nem sentido essa ideia, né? Mas, novamente, é algo que é propagado há tanto tempo que se torna natural, se torna algo que a gente nem precisa pensar para saber que isso existe de fato, né? E é aí que a gente tem que entrar também, acho que com essa questão da campanha do Agosto Lilás, porque é só a gente conversando exaustivamente cada vez mais sobre isso, explicitando todas essas contradições e essas questões, é que a gente pode começar a mudar um pouco essa realidade do pensar da população, né? É preciso que a gente crie uma população um pouco mais consciente, né? Que tenha consciência dessas estruturas de dominação, dessas estruturas de violência, porque a gente vem criando políticas públicas para conseguir, acho que, remediar ou recuperar os danos que a gente tem ao longo de tantos anos, né? Mas uma sociedade não se faz sem indivíduos também. É preciso que nessa formação e nessa ideia de educação que a gente vive e está imerso hoje, haja também a conscientização sobre essas questões, né? Porque, como foi trazido agora há pouco, todos esses números que aumentam não são só números, são vidas,
né? São vidas que sofrem diariamente, são muitas vidas que se encerram prematuramente também. Então a gente precisa trazer cada vez mais, tirar esse véu sobre todas essas questões. E hoje em dia a galera fala assim, mas é lacração e não sei o que e tudo mais. Gente, tem gente morrendo, né? Vamos guardar esse discurso para depois, porque tem gente morrendo, tem gente sofrendo violência, e aqui não só a física, mas a psicológica, a financeira, o atentado à liberdade dentro de casa. Tem aquela frase bem potente que é, tô cansado de ouvir sobre essa discussão. Tudo bem, tem gente que tá cansado de sofrer esse tipo de violência, sabe? E acho que é relevante demais a gente trazer esse ponto até histórico de que a gente sempre ouve que o Brasil, e isso é de fato uma verdade, é uma democracia muito nova, né? Nós temos que fazer discussões que para outros países talvez já tenha se tido mais tempo para se discutir essas questões. E a gente está tendo que discutir elas agora, querendo ou não. Então, só fazendo uma breve retrospectiva histórica, mas as mulheres só foram ter direito ao voto em 1932. Estamos falando aí de menos de 100 anos, né, para ter essa igualdade do direito ao voto, por exemplo. Então, todas essas outras questões que nem você trouxe, eu acho importante trazer essa palavra que é o estrutural. Quando a gente fala que algo é estrutural, é porque está tão intrínseco, tão automático na nossa rotina e no nosso dia a dia, que a gente não para pensar sobre, de uma maneira consciente, de uma maneira ativa e crítica, né? Tem uma outra palavra que eu acho que é importante também de trazer para essa temática, que é a palavra intersecção. Né? Então, quando a gente fala sobre essas questões de violência contra a mulher, vem muito essa questão da intersecção entre os marcadores de raça, de gênero e de classe. Porque quando a gente vai ver os dados, a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio geralmente são negras, da classe C e de uma faixa etária aí bem ampla de 18 a 44 anos, né? Então, por que é importante trazer esses marcadores? Porque a violência que eu, Natália, sendo branca, tendo uma condição social melhor, vou sofrer, talvez sejam muito menores do que uma outra mulher preta que mora em outras condições e assim por diante, sabe? Então é importante a gente trazer isso porque isso são discussões até relevantes quando a gente vem pro campo do próprio feminismo, né? Então, são questões que, de novo, por que a gente se discute? Pra gente não ficar no automático, pra gente levar em consideração coisas e pautas que são de fato relevantes, importantes e não só sendo deixadas de lado, porque, é tudo um direito igual, a gente tá em busca pelos mesmos princípios, pelas mesmas conquistas. Sim, estamos, mas a questão é onde cada um tá começando, né? Não tem como a gente comparar onde a gente começa a nossa luta com outras pessoas que estão em realidades completamente diferentes da nossa. Perfeito, né? Essa ideia aí é, inclusive, uma das críticas ao que chamam de feminismo branco, né? Que é essa ideia de não fazer esse enquadre, né, de raça, esse enquadre social, esse enquadre econômico, para falar, por exemplo, sobre pautas de garantia de direitos para as mulheres. Inclusive, né, as próprias condições materiais, que às vezes podem diferenciar em pessoas que estão vivenciando violência doméstica, são um dos fatores determinantes para a libertação da pessoa dessa vivência ou não. O Zé até trouxe o termo prisão, né, que às vezes a pessoa acaba vivenciando, e a prisão, acho que ela acontece de duas formas, né, principalmente para essas pessoas que se encontram numa classe social que não é tão abastada, né, tanto no sentido patrimonial, ou seja, a pessoa ela passa a depender do outro, né, para ter ali o provento de casa, para poder fazer suas próprias coisas, mas também existe um termo que eu acho central para a gente falar de violência doméstica, que é o tal do duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? O duplo vínculo nada mais é do que uma relação que você desenvolve com um determinado sujeito ou com um grupo ali, mas nesse caso a gente está falando no contexto familiar, que é aquele que faz e provoca o dano, aquele que provoca a agressão, que provoca a violência, também é o mesmo que vai ofertar o suporte e o carinho em determinado momento. E a pessoa, ela passa a desenvolver essa relação de duplo vínculo. Mas peraí, não, mas fulano ele é isso, ele é aquilo, ele me agride, ele me violenta de determinadas formas, mas, poxa, ele também é um amor, mas ele me dá carinho, mas ele me ama. Então, cara, é uma prisão que vai muito além da vivência patrimonial, é uma prisão psicológica mesmo. Inclusive, o duplo vínculo, claro que aqui a gente tá falando de violência doméstica, mas ele é uma red flag, assim, absurda pra quase qualquer relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, no final das contas.
Porque a pessoa ela passa a ser essa figura de acolhimento ao mesmo tempo que é com ela que o dano é provocado. Então a pessoa se vê numa encruzilhada, de fato. Né? E aí giram coisas como a esperança, como aquelas frases que a gente ouve bastante, né? Não, mas fulano vai mudar, mas a vista é diferente, mas poxa, tem dias que ele tá super carinhoso, que ele tá super amoroso. Poxa, pois é, e esse é o grande bololô da questão. A mesma pessoa que te dá esse carinho é aquela que provavelmente vai causar essa agressão. E lembrando só de uma conceituação aqui um pouco dos tipos de violência, né, relacionado aí à violência doméstica, a gente pode considerar, né, violência física, qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da pessoa, levando em consideração o artigo 7º da Lei Maria da Penha, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, que é essa de, não, mulher, eu não vou te dar dinheiro pra você comprar isso aqui e ali, ou mesmo a pessoa colocar seu patrimônio em ameaça, fala assim, não, eu vou pegar seu carro e levar embora. Ou e a própria violência de renda moral, né? Também, né? Tem aquela questão do tipo assim, o marido que concentra todos os pagamentos numa única conta, né? Tipo, a mulher não tem esse controle do próprio pagamento, por exemplo. E acaba tendo que recorrer ali ao indivíduo para quase qualquer compra, mesmo que seja coisa para os filhos, para a própria casa, para o próprio marido, né? E fica essa relação aí de dependência e também de duplo vínculo, que é uma prisão além da material, né? Dentro de toda essa discussão, né? A gente tem que pensar o seguinte também, né, Guilherme? Qual o papel que nós homens temos em toda essa história? Claro, eu acho que do lado da violência, acho que talvez esse papel de carrasco, né? Mas pensando no combate a essas questões, qual papel a gente deve assumir também, né? É um papel de, muitas vezes, de vigilância, acho que para começar, porque, como eu trouxe, né, por isso ser tão cultural, por mais politizado e desconstruído que sejamos às vezes, muitas vezes a gente reproduz alguns estereótipos e algumas coisas justamente por ser algo muito imperceptível às vezes aos nossos olhos, por ter se naturalizado com o tempo, por mais que não seja algo natural, né? Então talvez esse papel inicial de vigilância, de estar entendendo, será que isso que eu estou dizendo ou fazendo está legitimando esse machismo, na menor esfera que seja, para alguém ou não. E acho que estendendo o papel da vigilância, não só a vigilância conosco, a vigilância com os grupos sociais que a gente tá, de outros homens também, né? Quando tá numa rodinha de amigos, por exemplo, e alguém faz um comentário machista, fala assim, pô, cara, né, 2024 já, né, acho que já deu, né? É um papel quase que educacional também, né? E a gente tem que pensar o homem como parte essencial nesse projeto, né? De uma sociedade mais justa, mais igualitária. Porque o homem, ele é colocado, sim, numa posição de superioridade, muitas vezes, e de muitos privilégios. E o primeiro passo é sempre reconhecer esses privilégios, entender onde a gente está e o que a gente causa muitas vezes, né? Então, às vezes, é no formato do cuidado, dessa vigilância com a própria fala, com as próprias ações. É o início de um processo, né? Quando a gente fala em micropolítica, talvez, muitas vezes a gente crê que isso não mude muito a situação, mas muda. Muda, né? Se cada um fizer um pouco, se cada um se conscientizar com relação a isso, se cada um conscientizar o coleguinha que faz falas machistas e faz coisas absurdas. É um trabalho de formiguinha, mas que é necessário, né? Enquanto as políticas públicas elas cuidam do macro, a gente tem que cuidar do micro também, né? Então, efetivamente, o que nós podemos fazer frente a isso tudo, né? E é muito necessário conversar sobre isso também, né? Então, você aí, homem que tá nos ouvindo, entenda um pouco sobre a sua masculinidade também, né? Converse com os seus amigos próximos sobre o que é ser homem, às vezes, sobre as dificuldades que você encontra, né? Sobre as formas que você expressa violência, mesmo aquelas que você não quer ou que são irreconhecíveis. Exato. Então, compartilhe, cara. Se abra um pouco, assim, sabe, dessa casca, assim. É um começo muito importante pra gente entrar nessa discussão de uma forma mais concreta, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de combate contra a violência doméstica e principalmente a violência contra a mulher, os homens são parte essencial desse processo,
né? Então, eu eu tenho a certeza de que essa discussão ela tem que ser muito mais enveredada para ser tida com homens. Porque quando se fala em violência doméstica numa bolha só de mulheres, elas sabem. Elas estão cansadas de sofrer isso. E se a gente não chega até os homens, se a gente não conversa com eles, do que adianta tudo isso, né? Então a gente precisa chegar e conscientizar o público masculino sobre essas estruturas de poder, sobre esses privilégios, sobre as pequenas ações que a gente pode mudar para tentar começar a mudar essa realidade. Então a gente precisa começar pelos homens muitas vezes, né? Várias frases passando pela minha cabeça de recortes da internet, como se você não se posiciona quando seu amigo tá fazendo alguma questão do tipo assim, tá gastando dinheiro que é da pensão, tá falando que realmente tá traindo a namorada, ou tipo assim, essa daqui é pra casar, essa daqui é só pra sair, você só tá sendo conivente, né? E entre aquelas outras também, que é uma clássica, e eu acho que todas as mulheres já tiveram essa sensação que ela é horrível, que é você tá voltando num horário que já tá mais tarde e você prefere ver o diabo atrás de você do que um homem vindo atrás de você na rua, né? Então, são várias coisas, na verdade, né? Que sendo mulher você vai percebendo, vivenciando. Seja questões de, por exemplo, uma vez eu vi uma tirinha de uma artista dela falando assim, nossa, como as coisas estão mais tranquilas, né, tipo assim, eu tô andando na rua e as pessoas não estão mexendo comigo, e aí você percebe que na verdade é porque você tá mais velha. E isso é muito bizarro, quando isso me bateu, que eu percebi o quanto realmente eu recebia mais cantada, eu recebia, tipo, olhares e mexidas na rua quando eu era mais nova. Bem mais nova, né? Eu lembro de quando eu voltava do meu ensino médio, por exemplo. Tinha lá meus 15, 16 anos, sabe? E agora com 27, já não vejo com tanta frequência, né? Mas isso que você trouxe sobre essa questão do papel educacional é algo que a gente descredibiliza, mas ele tem um papel primordial e fundamental quando a gente fala sobre essa questão da redução de casos, da conscientização do público masculino. E aí queria até trazer um relato de experiência pessoal, profissional, no caso, que no ano de 2019 eu fiz parte de um programa que era um conjunto entre a Secretaria de Justiça do Estado e a Secretaria de Educação do Estado, aqui do Paraná. Eu sei que existem esses modelos em outros estados também, que era chamado patronato. A intenção do patronato era a redução dos casos de reincidência, né, criminal. Então a gente trabalhava com pessoas que estavam cumprindo as medidas socioeducativas ou medidas em liberdade após terem passado um período na prisão ou até mesmo estarem respondendo por questões criminais do gênero. Então a gente trabalhava com uma equipe multidisciplinar, com advogados, psicólogos, pedagogos, para justamente reenquadrar esse indivíduo em sociedade, né? E a gente tinha um grupo específico que era voltado só para homens, o nome do grupo chamava Basta, onde a gente trabalhava com essa parte educacional de homens que estavam respondendo por crimes relacionados à violência doméstica. E aqui é importante ressaltar aquela questão do óbvio. Às vezes, a gente trata questões como óbvias porque nós tivemos acesso, porque nós conversamos sobre, porque nós discutimos com um grupo, às vezes até privilegiado de ter esses conhecimentos sobre isso. Muitos homens não têm isso. Não é sobre passar pano, e sobre a ignorância, mas entender que essa ignorância é fruto, que nem a gente está falando aqui, de um processo histórico, de um processo cultural, e que se a gente tratar isso só como ignorância e não como um processo que precisa ser educado, a gente só vai estar perpetuando essa ignorância. Então, basicamente, A gente afasta e não integra, né? Exatamente. Então, a gente basicamente trabalhava com grupos, com esses homens, onde a gente traziam essas questões e era perceptível como, a princípio, tinha uma resistência ou até mesmo um questionamento de mas por que eu tô aqui ouvindo isso? Ou tipo, não, eu entendo realmente que minha mulher trabalha pra caramba. E no final dos encontros, a gente já percebia que tinha uma mãozinha na consciência agindo de alguma forma, sabe? Então, assim, a gente só tratar um crime pelo lado punitivo, a gente não tá educando isso e impedindo que esse crime volte a acontecer. Acho que essa até a gente entra numa discussão sobre essa parte que cabe um episódio inteiro falar sobre essas questões de políticas públicas voltadas para a criminalidade no Brasil, porque é um campo extenso também pra gente discutir sobre Esse campo aí, ele é apimentado e eu gosto, viu?
Sim, então assim, é só trazer um lado de que não é sobre acolher o agressor e ignorar a vítima, mas também só deixar o agressor de lado é justamente também não fazer nada sobre isso, sabe? Infelizmente, esse programa foi fechado, né? Não tem-se mais essa parceria entre a educação e a justiça, o programa foi tomado só pro lado da justiça. E, enfim, aí fica também um pouco dessa reflexão de como a gente lida com as coisas no Brasil, né? Então, é importante a gente também lidar isso nesse campo educacional para justamente a gente fazer algo de útil num campo que nem o José trouxe, micro, para de fato permear mudanças, né, seja no nosso entorno e consequentemente na sociedade que a gente tá. E quando você falou sobre o não cancelar, né, vamos colocar assim, o sujeito, mas também sem passar pano para a atitude, eu acho que seria praticamente o princípio para quase todo problema social relacional que a gente possui, né? E que nós estamos falando muito aqui hoje sobre homens, porque justamente homens são um dos maiores causadores dessa violência doméstica para mulheres. Não quer dizer que homens não sofrem violência doméstica, porque isso aí é uma outra discussão e sim, podem até sofrer, mas é numa proporção muito menor, numa intensidade menor do que é, por exemplo, a ponto do feminicídio como acontece para mulheres. Então, falamos tanto sobre essa questão de gênero aqui, porque é necessário desenvolver esse exercício, porque como homem se torna um exercício, você colocar sob suspensão as suas próprias características, as partes irreconhecíveis de si, esse processo desconstrutivo, mas não fazendo com que você vire, talvez aos olhos dos homens mais heteronormativos, um esquerdomacho, uma pessoa comunista. Não, cara, não é sobre comunismo, é sobre esquerdomacho, é sobre você se tornar um ser humano melhor. Né, que nem um inseto, que você estava falando da casca ali, né? Que ele chega um momento que ele cresce, aquela casca não serve mais para ele precisa se adaptar e desenvolver uma nova. Nós também precisamos fazer isso na nossa vida. Nós precisamos colocar em xeque essas questões e reconhecer quais momentos da nossa vida talvez nós somos violentos. Que momentos da nossa vida nós agredimos o outro sem sequer perceber que agredimos o outro, porque nem sempre o outro tem a capacidade de expor e expressar isso. É exercitar esse pensamento para justamente a gente conseguir colocar em xeque esses comportamentos e padrões comportamentais, culturais, que são resquícios dessa cultura machista que a gente vivencia, que fazem com que a violência seja tão normatizada para o público masculino e, por consequência, tenha ali o dano já no público das mulheres, né, por assim dizer. E lembrando que a violência doméstica ela não se concretiza somente no lar, né? A violência doméstica diz mais respeito ao núcleo familiar do que só o local em que aquilo está sendo realizado. Então, quando você vai lá e chama, me perdoem as palavras aqui, tá, pessoal? Então, se você tá ouvindo no estéreo, tome cuidado. Mas quando você chama, sei lá, sua namorada de vagabunda, quando você fala isso e aquilo, quando você tá brigando, esse tipo de violência moral também é uma forma de violência e causa danos, às vezes, irreparáveis. Então, coloque sob suspensão, né, sem travas, sem barreiras, né? Qual foi a última vez que você se reconheceu como um potencial agressor? Qual foi a última vez que você se viu provocando um dano dentro de um contexto que pode ser patológico e você não teve a consciência para pensar sobre isso? Então é sobre esse processo que a gente fala do trabalho da masculinidade para lidar com violência doméstica. Se você estiver numa situação assim, busque apoio, busque ajuda. Nem sempre é fácil conseguir resolver e sair da situação sozinha, né? Muitas vezes as mulheres nem percebem que estão em situação de vulnerabilidade e violência, né? Então, ter essa rede de apoio às vezes é muito importante. Se você percebe que uma amiga está numa condição assim também, procure se aproximar, conversar com ela, entender o que está acontecendo também, né? E novamente, né? O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica. E o objetivo dessa campanha é intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, né? E também os serviços especializados dessa rede de atendimento à mulher em situação de violência. E como eu disse, né, é realmente uma rede. Então são diversos órgãos, diversos profissionais capacitados que estão ali para entender a sua situação, te acolher e buscar a melhor forma de resolver isso. Você não está sozinha. Acho importante frisar isso. Não está sozinha. E assim, eu acho que o serviço mais popular, digamos assim, e que sim tem resultados, é o 180, né? É um serviço de utilidade pública que ele é muito voltado para o enfrentamento à violência à mulher.
Ele também recebe denúncias de violação contra mulheres, né? E esse órgão, digamos assim, encaminha o conteúdo desses relatos a outros órgãos competentes que monitoram o andamento disso tudo, tá? Além disso, ele também orienta mulheres em situação de violência, direcionando elas para os serviços especializados dessa rede que eu comentei, né? E você também pode entender como funciona e se informar um pouco mais sobre os direitos da mulher, a legislação vigente sobre o tema e a rede de atendimento e acolhimento de mulheres nessa situação de vulnerabilidade, tá? Além do telefone, a gente também pode realizar denúncias, buscar essas informações e tudo mais, por um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil ou na página Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ONDH, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá? Nesse site está disponível atendimento por chat e com acessibilidade, né, para a língua brasileira de sinais, a Libras. Também, se você preferir, é possível receber o atendimento pelo Telegram, né? É só acessar o aplicativo, ir na busca e colocar lá Direitos Humanos Brasil e mandar uma mensagem para essa equipe de atendimento à mulher, né? É o Ligue 180. Para além disso, existem outras iniciativas públicas também, por exemplo, aqui em Maringá tem o NUMAP, que é da UEM, né, que é o Núcleo Maria da Penha, que vai ter profissionais ali de assistência social, de direito, de psicologia, para te acolher, te instruir, te orientar e te encaminhar um pouco melhor. Até mesmo nas delegacias, hoje em dia, se eu não me engano, está se tornando obrigatório por lei, eu não tenho certeza, mas instaurar-se a Sala Lilás, que é para acolher vítimas dessa situação e tudo mais. Então, procure ajuda, procure esse apoio, procure esse auxílio, porque, novamente, não é uma pessoa que vai te acolher, é toda uma rede, é uma equipe que está montada e cada vez mais está sendo capacitada para te auxiliar a sair dessa situação toda. Perfeito. Lembrando que a violência doméstica é um problema estrutural e a gente não muda essa estrutura enquanto a gente não mudar os indivíduos que compõem esse corpo social. Então, a mobilização é o passo mais importante. E, acima de tudo, a omissão também é uma forma de aceitação. Então, se mobilize, seja pelos recursos que colocaram ali, seja por coletivos, por grupos profissionais, enfim, há formas para isso. E não se sinta culpabilizado. Né? Nosso receio aqui também é as pessoas culpabilizarem as próprias vítimas, e não é o objetivo aqui. O objetivo não é você olhar para aquela sua colega que vivencia uma situação de violência doméstica e apontar o dedo na cara dela e falar assim: nossa, amiga, como é que você não fez nada ainda? Mas, nossa, você tá se humilhando. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que acolher. Né? A mobilização ela vai partir também do próprio indivíduo, e quando não partir, aí cabem, então, denúncias. Mas é um assunto um pouco delicado, então não vamos fazer sugestões diretivas nesse sentido, né? Além desse papel que a gente trouxe também do público masculino, para a questão feminina daí, de fato, de como lidar com essas mulheres, ser acolhimento também é importante, ser rede de apoio também é importante. Muitas vezes a gente não percebe quando é tarde demais. Então, performar esse papel também é de extrema valiosidade para ajudar a vida de uma pessoa que às vezes precisa e não sabe como pedir ajuda. Tá? Então, acho que aqui tem várias frentes, como a gente tem conversado, tem várias formas de atuar nessa questão, mas o principal é agir. Agir o quanto antes, seja nessa questão do acolhimento, seja nessa questão de corrigir um amigo, seja nessa questão de pedir por ajuda quando a gente precisa de ajuda. E o mais importante que meus meninos disseram, vocês não estão sozinhas.
Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!